oração. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, ó Deus, mais uma vez na tua casa, por aqueles que chegaram, ó Deus, e chegaram bem, por aqueles que estão a caminho também, que o Senhor esteja guardando, protegendo, e que aqui possamos, ó Deus, aprender mais da tua palavra, que não venhamos a nos distrair, que o seu Santo Espírito, ó Deus, esteja falando através da boca do pastor Paulo, que possamos, ó Deus, aprender mais de ti, ó Senhor. Esteja, Senhor, com a programação também no culto à noite, e que possamos, ó Deus, render graça e glorificar o teu santo nome. Muito obrigada por ti, por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, né? A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 13. João 13. Eu tenho assim, meditado assim, na palavra do Senhor, e aí eu peço assim, para Deus, né, que Ele me use, me dê sabedoria, a autoridade vinda de Deus mesmo, né, a ser usada. E aí pensando lá no início, né, em Gênesis, até pedir um pouquinho da orientação do pastor Paulo, se eu estiver errado, assim, andando um pouquinho pela palavra, né, lendo, lá em Gênesis, né, quando Deus colocou Adão e Eva e construiu, né, tudo que nós temos hoje, Ele colocou Adão e Eva para cuidar. Isso quer dizer que é autoridade, né? Então, Adão e Eva no paraíso, eles tinham do melhor. Só que, infelizmente, eles desobedeceram. Né? Aí Deus, mais uma vez, nos deu a oportunidade, através de Jesus Cristo, para que tivéssemos vida e vida eterna. Jesus passou aqui um período e, mais uma vez, deu autoridade para os seus discípulos para continuarem pregando a palavra. Isso quer dizer o quê? Com obediência, mais uma vez, né? Então, aí um pouquinho lá em João 13 fala de uma atitude que eu achei assim maravilhosa de Jesus, né? Por mais João 13. Por mais autoridade que ele tivesse, eu achei a atitude dele de honra. Em João 13. Aí nos fala lá, né? Versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. No versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, no cinto. Depois disso, derramou água numa bacia, chamou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aí indo lá para o versículo 12. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? No 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. No 17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se... Os irmãos completam? Amém? Então, assim, eu imagino o pastor, né, sendo líder e autoridade, né, tem uma autoridade determinada por Deus. Nós, como servos, estamos aqui para ajudar o pastor. O pastor não está sozinho na obra. Então, como servos, nós temos também autoridade para orar, para falar da palavra e até mesmo para ensinar. E principalmente, assim, o que eu tenho feito orar, né, para que Deus esteja nos usando, né, para sermos realmente usados pelo Senhor. Porque sem oração, sem obediência, não adianta ler a palavra, né? A palavra é morta. Amém? Então, esse princípio é a mensagem assim, que eu deixo para os irmãos para estarem meditando na palavra
que nenhum tipo de distração venha a tirar, né, os irmãos estarem aqui ouvindo a palavra que o pastor Paulo tem para nos ensinar hoje, possamos ser exortados pelo Espírito, amém? Passa a palavra para o pastor Paulo. E nós estamos agora no capítulo do livro de Êxodo, no 24. Amém? Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Amém. Deus abençoe os irmãos, mesmo nesta chuva, os irmãos tiveram a força, a disponibilidade de vir para juntos meditarmos mais um pouco na palavra de Deus. E hoje, Deus nos permitindo, nós vamos terminar capítulo 24 e 25 do Êxodo. Nós estamos estudando a questão do povo de Israel no deserto, especificamente ao pé do Monte Sinai, e eles estavam lá na escola bíblica deles, assim como nós estamos aqui na nossa. Nesse caso aqui, eles estavam lá na escola bíblica dominical deles. E pode colocar lá, por favor. Eu coloquei algumas imagens, nós vamos daqui a pouco ver, mas antes das imagens, entre os capítulos 19 e 23, que nós já estudamos, acontece lá o anúncio do decálogo, isto é, Deus passa ao povo as regras, as normas, para que eles pudessem cumprir. Agora, a partir do capítulo 24, nós entramos em uma outra etapa na vida do povo de Israel e de toda a humanidade. Por quê? Porque desde o Gênesis, capítulo 1, até o Êxodo, aqui, capítulo 24, nós estávamos em outras dispensações. Não sabem que os estudiosos da Bíblia dividiram a Bíblia em algumas dispensações. Segundo eles, isso não é unanimidade, mas segundo a maioria dos estudiosos, os assuntos bíblicos, os tempos bíblicos foram divididos em 7 dispensações. E do Gênesis até o capítulo 24 do Êxodo, passaram-se 4 destas 7 dispensações. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência, desde que Deus criou, formou Adão e Eva, até o momento do pecado. Entende-se que não entendi. Não pode tirar. Mas está atrapalhando? Não, atrapalhando. Tá. Então a primeira dispensação é conhecida como dispensação da inocência. Desde o dia que Deus criou Adão e Eva, os colocou no jardim, como a irmã Beth iniciou a aula falando sobre isso, até o dia que eles pecaram. No dia que Adão e Eva pecou, inicia-se a segunda dispensação, que é conhecida como dispensação da consciência. Ou seja, a partir dali, o ser humano, no caso Adão e Eva, passaram a compreender o que era o bem e o que era o mal. Logo mais à frente, quando o ser humano resolve por si só rebelar-se contra Deus, entra-se a terceira dispensação, que é conhecida como governo humano. Sai ali do capítulo 10 do Gênesis, quando surge a questão das civilizações antigas, a Torre de Babel, sumerianos, acadianos, os egípcios, que estão surgindo ali as nações, é conhecido como a dispensação do governo humano. Quando Deus chama Abraão, começa-se a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal, isto é, Deus agora trata com os chefes das famílias, chefes dos clãs, e orienta estes homens
para que eles pudessem instruir as famílias que estavam sob suas responsabilidades. Desta época, nós temos desde o Jó, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar aqui em Moisés, que Deus o chama, e a partir do capítulo 24, inicia-se a quinta dispensação, que é conhecido como a lei. A dispensação da lei sai justamente da época de Moisés, da época que o povo de Israel está assentado ali ao pé do Monte Sinai, recebendo as instruções de Deus, até a vinda de Jesus. Então veja, primeira dispensação, inocência; segunda, consciência; terceiro, governo humano; quarto, patriarcal, e nós vamos entrar hoje na quinta dispensação, que é a lei. Depois, quando Jesus vem, é a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo, e segundo os estudiosos, a última das dispensações seria o milênio. Mas eu repito aos irmãos que não há uma concordância quanto a isso, só para a gente ter uma ideia. Então, aqui no capítulo 24 do Êxodo, nós vamos ler alguns versos, nós vamos ver que Deus ele faz um resumo para que Moisés passasse ao povo, voltasse a confirmar com o povo o pacto. O que é um pacto? Pacto é um acordo. Por exemplo, nossos relacionamentos conjugais, todos nós que somos casados, nós fizemos um acordo, nós fizemos um pacto. O homem com a mulher com o homem, e os dois, a partir deste pacto, desta aliança, deste acordo, ter um relacionamento íntimo, onde um passa a conviver diuturnamente com o outro, onde um passa a conhecer o outro com mais afinidades. E é o que Deus faz aqui com o povo de Israel, a partir do capítulo 24 do Êxodo. Deus dá a instrução, Deus mostra para eles que Deus está com eles, os abençoa, os livra, como nós já sabemos, os guia pelo caminho, e agora é necessário que o povo de Israel dê o aval para Deus continuar com eles. E nós vamos ver que esse relacionamento, um pacto, uma aliança, um casamento, ele tem que ser de mão dupla, ele tem que ter os dois lados envolvidos precisam se comprometer igualmente. Não é? Deus se compromete com o povo e agora ele vai pedir para que o povo fale, para que o povo se exponha, para que o povo diga se eles querem ou não que Deus seja o Senhor deles. E nós vamos ver que o povo concorda, o povo aceita. Até mais, o povo vai além, o povo vai dizer, nós vamos ver, eles dizem assim: o que o Senhor falar, Moisés, nós estamos dispostos a... Olha lá, irmão Beto, de novo, obedecer. Vamos ver Êxodo capítulo 24? Olha só o que acontece aqui. Começa com a aliança que Deus faz com Israel. Algumas Bíblias trazem esse título no capítulo 24 do Êxodo. Aliança de Deus com Israel. Aí disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nabade, Abiú e 70 anciões. E aí Moisés vai lá para o monte. Nós já conhecemos a passagem, nós já leram, nós sabemos. E Deus chama Moisés e instrui eles. E quando Moisés então volta, aí no verso 7 do capítulo 24, diz o seguinte: tomou o livro da aliança. Detalhe, eu gosto às vezes de procurar detalhes. Veja que Moisés já está escrevendo as regras, a lei, as normas, aquilo que Deus está passando para Moisés. Ele está anotando num livro, para que quando houver necessidade de instruir o povo, Moisés não perca. Porque, irmãos, a nossa mente ela é muito falha. Nós que estamos acostumados a falar bastante, a dar aula e tal, Moisés, o pastor, enfim,
Os irmãos que estão acostumados com aula, nós sabemos disso. De tudo que você fala numa sala de aula, de tudo que eu falo aqui com os irmãos hoje, por exemplo, 70% a gente perde. Por isso que nós temos que escrever, ou temos que ler, ou ter guardado aquilo que é para a nossa instrução. Então Moisés, ele escreveu, está aí no verso 7, ó, tomou o livro da aliança. Que livro é esse? Justamente aquilo que Deus já havia passado para ele, Moisés, para que ele volte e leia, porque o ser humano, irmãos, ele esquece muito fácil das coisas. Nós esquecemos. Quantas coisas que eu e você já aprendemos e esquecemos? E é necessário, volta e meia, nós ouvimos de novo, e aí a mente volta, é verdade e tal. Então Moisés teve um cuidado, ó, tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor, nós faremos e nós obedeceremos. É isso que está escrito aí? Pronto. Essa fala do povo, irmãos, é o povo se colocando à disposição, concordando com Deus. Então, eles selaram esta aliança, eles aceitaram este acordo. Tanto é verdade que na sequência os irmãos podem ver que para confirmar este acordo, para confirmar esta aliança entre Deus e Israel e entre Israel e Deus, o povo vai erguer um altar, ó a simbologia e a seriedade do acontecimento. Foi tão sério, foi o comprometimento deles para com Deus, foi tamanho que eles ergueram um altar, e o texto continua dizendo que eles sacrificaram. É a seguinte, irmãos, nós também, até coloquei lá, nós, como igreja, pode passar a próxima. Por favor. Mais um. Nós também, como igreja, como comunidade cristã, nós aceitamos a Cristo. De novo, irmã Beth, e prometemos obediência a Ele. Nós concordamos com os ensinos de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, eu e você, e o pastor nos sabatinou, não é? Como novos convertidos, nos ensinou que era necessário que a nossa vida agora fosse modificada, que nós deveríamos obedecer às regras da Bíblia, que nós deveríamos seguir os passos de Jesus. E no final deste catecúmeno, né, desse ensino, dessa orientação para os novos convertidos, o pastor oferece a oportunidade para que a pessoa se batize, para se tornar membro da igreja local, porque ela já é membro do corpo de Cristo a partir do momento que aceitou Jesus, e agora ela vai pertencer à igreja local. Para pertencer à igreja local, a pessoa precisa se dispor a obedecer. E obedecer o quê? As regras. Então nós também, assim como Israel, ergueu um altar, ofereceu holocausto, e o sangue desses animais representa o selo da aliança para com Deus. Quando nós aceitamos Jesus, remontamos a nossa mente ao dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus também nos lava e redime os nossos pecados. E tem uma aliança entre a igreja, que somos nós, e Cristo. A aplicação de tudo no Antigo Testamento pode ser feita para nós na igreja moderna. Tudo bem?
Qual era a ideia de Deus, irmãos? Em fazer esta aliança agora com Israel. Em estar com Israel para que ele pudesse ser o representante de Deus aqui na terra. A ideia de Deus, todo o Antigo Testamento, ele trabalha na ideia da vinda do Messias. Deus já havia anunciado lá no Éden para Adão e Eva que da semente da mulher nasceria um que libertaria o ser humano do pecado, das garras do inimigo. Pronto. E o tempo foi passando e Deus nunca perdeu de vista isso que se chama fio de escarlate, quer dizer, a história da humanidade, a história do povo de Israel tem como finalidade maior a vinda do Messias, que iria, como o fez, não só trazer Deus de volta ao povo de Israel, mas para toda a humanidade. E Israel falhou nesse aspecto. O Messias veio, Jesus veio, eles não souberam acolhê-lo, não o aceitaram, e até hoje não o aceitam como Messias. E aí vem a outra aplicação. Assim como Israel falhou, e aí nós não podemos falhar. Israel não compartilhou Jesus como Messias para as outras pessoas. Não compartilhou. Mas o que é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano geral de Deus para nós. Então a aplicação que nós fazemos é, nós não podemos, neste caso, cair nos mesmos erros, nas mesmas falhas que Israel, que não conseguiram ter a visão que Deus tinha para eles, principalmente a respeito do Messias. Alguma colocação? Pronto. Passa um aí, Ramon, para nós, por favor. Pode ir. Pronto. Agora, no capítulo 25, irmãos, Deus chama o povo de Israel e Deus tem um outro plano, um outro objetivo. Deus tem o plano do povo, Deus tem o plano de um templo, Deus tem o plano de anunciar a salvação, sua graça, seu amor, sua misericórdia para toda a humanidade. E observe, irmãos, quanto mais tempo vai se distanciando do Gênesis, parece que o ser humano também perde esse contato íntimo com Deus. Então, nós vemos lá Adão e Eva, segundo a Bíblia, Deus falando com eles todas as tardes. Um pouco mais para frente, nós vamos ver Deus falando com Noé diretamente. E Deus vai falando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então, quando chega aqui, com essa nação, que agora já deve ter aí em torno de quase 700 mil pessoas, Deus estabelece regras para que ele possa falar com esse povo. E uma das regras é o tabernáculo. A palavra tabernáculo, ou tabernacular, ou tabernacularizou-se, significa a presença de Deus no recinto. Tabernacular é Deus presente com os homens. Aqui é o nosso tabernáculo, aqui é a casa de Deus. Aqui Deus se faz presente. Quando nós adentramos no templo, nós sentimos a presença de Deus, através da comunhão que nós temos. Isso não quer dizer que andando na rua, ou lá no seu trabalho, ou na sua casa, você não sinta a presença de Deus. Claro que sente, mas aqui é o local que foi separado, é o local que foi santificado, para que nós, conjuntamente, pudéssemos sentir e buscar e ter a presença de Deus em uma manifestação mais visível. É o tabernáculo. Então Deus vai dizer, eu vou continuar com vocês, eu vou falar com vocês, eu vou estar no meio de vocês, através do tabernáculo. E esses utensílios do tabernáculo, cada um deles tem os seus significados, cada um deles tem o seu objetivo específico, porque Deus mandou fazer
né? E o tabernáculo é dividido em 3 partes. O átrio exterior, o átrio interior, que compreende o lugar santo, e o chamado Santo dos Santos. Então, no lado exterior, nós temos o pátio, onde tinha a pia e um altar. E nós vamos ver na sequência que a pia era onde os sacerdotes se lavavam. O altar era onde era queimado em holocausto o animal. Tem gente que pensa que o animal era queimado lá dentro do tabernáculo. Não, o animal era queimado do lado de fora, no átrio exterior. Depois tem o lugar santo, que tinha lá o castiçal, que é chamado de menorá, o altar do incenso, uma mesinha pequena com especiarias, que dava aroma ao recinto, e a mesa dos pães. Todos os dias, os levitas, que foi a tribo escolhida por Deus para tomar conta dessa parte litúrgica do culto, a parte espiritual, todos os dias, os levitas, em o tabernáculo estando montado, eles tinham que limpar tudo isso, deixar tudo isso prontinho. Todos os dias tinha que ter 12 pães sobre esta mesa, representando cada pão uma tribo de Israel. Estes pães eram comidos pelos sacerdotes, a tribo de Levi, e nós veremos isso com mais profundidade no livro de Levítico. A tribo de Levi era dividida em várias famílias. Uma família tomava conta de armar e desarmar, ou montar e desmontar o tabernáculo. A outra era responsável em trazer os animais para ser sacrificado. Uma outra era responsável para limpar estes animais, né? Matar e limpar. Uma outra era responsável para abrir esses animais, e aí era entregue para a turma sacerdotal que estava de plantão para sacrificar ao Senhor. Esses animais eram entregues, e estes sacerdotes era quem iria oferecer ao Senhor e queimar naquele altar. Então, neste recinto, que é chamado tabernáculo, no pátio, nestas localidades, no primeiro, que é o pátio exterior, e no segundo, que é o lugar santo, só podia entrar os sacerdotes. Não entrava mais ninguém. Era proibido. Não podia entrar. E no chamado lugar santo, que tinha só a arca da aliança, só entrava, uma vez por ano, o sumo sacerdote. No caso aqui, Arão. Passa a próxima, irmão. Então, essa é a planta geral do tabernáculo, o plano geral. O primeiro é o chamado, então, querubim de ouro, que é a arca do concerto, né? Na sequência aqui do capítulo 25 em diante do Êxodo, os irmãos vão ver algumas curiosidades. Uma delas, nunca existiu uma peça igual à arca do concerto em nenhum lugar do mundo feito por ninguém. Foi Deus quem instruiu 2 homens, 2 jovens da tribo de Levi, para construírem a arca do concerto, que era uma, vamos chamar aqui, um caixote, né? Uma caixa, mas ela era de uma peça só, e a única coisa que estava fora desta peça era a tampa, que era chamada de propiciatório. E nessa tampa, fundida em uma única peça também, 2 querubins. E isso era então chamado de querubim de ouro, ou propiciatório. O segundo era a arca do concerto, ou seja, nessa arca tinha dentro dela as tábuas da lei e um pouco do maná, e claro, um pedaço da vara de Moisés ou de Arão. Vamos ver como é que estamos de Bíblia. Dentro da arca nós tínhamos maná, um pouco de maná, nós tínhamos as tábuas da lei e nós tínhamos a vara. De quem?
Tem certeza? Não quer pedir ajuda para os universitários? Hã? Tem certeza? Então, não, eu estou perguntando. Ah, também não tem certeza. Mas Arão também tinha a vara. E ele era o sumo sacerdote. Mas era a vara de Moisés. Então, eu provocando, né? Brincando com os irmãos. Dentro, para que isso? Memória. Para que o povo soubesse. Para que o povo não se esquecesse que foi feito um pacto. Depois tinha o candeeiro, que é a chamada menorá. E permita-me aqui, tá? Cheio de igrejas hoje. Não tem nenhum problema, viu, irmão? Você comprar como souvenir, marquinha de aliança, menorá, que é o castiçal, nenhum problema. Mas tem gente usando isso hoje como símbolo do poder de Deus. Compra mezuzá, menorá, arca do concerto, e vai por aí afora, achando que isso vai santificar a vida dele ou a casa dele, são apenas símbolos. O Antigo Testamento é cheio de simbolismo. Isso aqui serviu para o povo não esquecer o acordo, o pacto que eles acabaram de fazer para com Deus. Depois nós temos a mesa dos pães, a bacia de bronze e o altar da oferta. Passa aí, Ramon, por favor. Olha, esse é mais ou menos, né, a ideia do tabernáculo. Ele compunha-se de 4 cortinas diferentes. E aqui na entrada, depois nós vamos ver, o povo chegava. Então vamos lá, eu pequei. Uma questão prática aqui. Cometi um pecado. Na lei estabelecia que eu precisava levar um carneiro para o sacerdote sacrificar por esse pecado que eu cometi. Eu vinha, não se esqueçam, hein? Todo animal que o judeu tinha que sacrificar tinha que ser da sua própria, lá da cria, viu, irmão Pedro? Lá na Bahia, lá. O senhor ia ter que criar carneiro lá agora. Pois é. Não podia ser comprado. Está na lei. Deus estipulou isso. Quando alguém pecasse, você tinha que pegar um animal da sua cria. Qual é a ideia aí? O animal estaria morrendo no lugar do pecador. Então, você que criou com todo cuidado, deu leitinho na boca do carneiro lá e tal, agora você vai ter que pegar o bichinho, levar para o sacerdote. Chegando lá, você, eu, como pecador, tinha que pôr a mão na cabeça do animal. Vinha lá o ajudante do sacerdote, o levita, com a bacia, e o sacerdote degolava na sua frente o pescoço do coitadinho do carneiro, e aquele sangue era aspergido ali e simbolizava, então, o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Agora imagine, irmãos, diariamente, de manhã e à tarde, quantas centenas e milhares de animais eram mortos para aplacar a ira de Deus contra a desobediência do seu povo. Trazia o animal até a porta, ele não entrava, o sacerdote, então, ali na porta, degolava o animal e levava para que a turma de sacerdotes limpasse este animal, e parte ficava como alimento para os sacerdotes, para a tribo de Levi, e a outra parte era queimada neste local. Passa outra, Ramon, por favor. Olha lá, os animais eram mortos e preparados. Veja que não era um animal só, irmão, de cada vez, porque, é claro, as pessoas continuavam, a pessoa peca todo dia, toda hora. Então imagine a fila de pessoas para entregar os seus animais e confessar os seus pecados, e é por isso que havia as turmas sacerdotais. Lá no livro de Crônicas, o rei Davi, inclusive, vai estabelecer 24 turmas de 12 sacerdotes cada uma para trabalhar durante um mês. Então todo mês mudava as turmas sacerdotais. Tamanha era a rotina do sacrifício de animais.
fora o sacrifício pelo pecado, existiam outros sacrifícios que eram oferecidos a Deus, né? Como uma bênção que Deus deu à minha casa, à minha lavoura, eu ia levar um animal para o sacerdote sacrificar em agradecimento. Então imagina que isso não parava. Todos os dias tinha animais sendo sacrificados, uns por causa dos pecados cometidos, outros por agradecimento a Deus pelas bênçãos que ele proporcionou. Aí a gente para só para pensar um pouquinho. Como Deus é coerente, né? Como Deus é sábio. Como Deus faz as coisas no tempo e tudo corretamente. Irmãos, já pararam para pensar se ainda nos dias de hoje tivéssemos essas práticas? Como é que nós faríamos? As igrejas todas iam ter que ter fornos, né? Íamos ter que construir aí fornos para sacrifício desses animais e o pastor ia ter que ficar aqui de período integral, das 7 da manhã até as 5 da tarde, para sacrificar. Churrasco todo dia, né, Fábio? Sim. Muito bem lembrado e colocado. Algumas pessoas esquecem de analisar o contexto como um todo e pegam só uma parte, né? Como é a questão de pessoas que querem objetos no lugar da verdadeira adoração. Isso não funciona. E é essa outra questão dos cultos hoje. Não somos só nós, muitas igrejas estão com dificuldade dos irmãos retornarem. Muitas igrejas. Eu tenho ouvido relatos de várias denominações, em várias partes, desta dificuldade, que as pessoas se acostumaram a ficar em casa e assistir o culto de casa. Tem algum pecado nisso? Não. Tem algum problema? Não, mas estão esquecendo de que a melhor forma de se cultuar a Deus é presencialmente, no recinto, onde foi consagrado para isso. Como é bom, como é gostoso estar com os irmãos na igreja. Nós respeitamos aquele que entende que ainda não deve vir, nós
compreendemos que muitas pessoas ainda estão com medo, mas é necessário que nós, como igreja, tenhamos esta lembrança de que foi consagrado um local, este local para nós é este aqui, e que nós precisamos estar presencialmente, juntamente com os demais, para cultuar ao Senhor. Numa impossibilidade eventual, sazonal, então nós acompanhamos de casa, sem nenhum problema. Mas nós temos, e aqui me permitam, nós temos a obrigação do pacto que temos então com Jesus, do acordo que nós temos com Deus, nós temos a obrigação de estar no recinto para juntos cultuar. Qualquer eventualidade, a gente entende, mas nós temos que vir para a igreja, porque este é o local onde foi separado. Da mesma maneira, no caso aqui do povo de Israel, não havia, claro, as tecnologias de hoje, mas você já imaginou como é que se ia oferecer um sacrifício online? Não dá, né? Não dá. Tinha que ir. Passa mais um, Ramon. Aí é o holocausto em si. Então, veja lá, ó, as turmas sacerdotais, ó, ali a pia, o sacerdote, antes, tudo, irmãos, no Antigo Testamento, era muito cheio de detalhes, muito cheio de exigências. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Como Jesus é maravilhoso. Como a época da graça, e nós, me permitam, às vezes nós confundimos. A época da graça é tão branda para nós, é tão maravilhosa, que muitas vezes nós chegamos quase que a relaxar com as coisas do Senhor. Já nesta época não era assim. Haviam detalhes, haviam minúcias, tudo sistematicamente tinha que ser elaborado, feito. Então veja, o sacerdote tinha que se lavar naquela grande bacia, né, uma pia enorme. Eles tinham que ter toda a indumentária, roupa, não era qualquer roupa que eles quisessem colocar, não é. Eles tinham por desde debaixo suas roupas íntimas, tudo estabelecido, está aqui no livro do Levítico, no livro de Números, tudo estabelecido. Ninguém podia apresentar-se ao Senhor no tabernáculo para oferecer o holocausto de qualquer maneira. Não podia. Até mesmo o pecador, quando ia levar o animal, ele tinha que se preparar em casa. Não podia chegar de qualquer maneira diante do sacerdote para trazer a sua oferta. Não, havia toda uma preparação. Então, veja, são os detalhes. E aí o animal, quando era pelo pecado cometido por alguém, ele era totalmente queimado. A palavra holocausto significa queima total. Incineração. Lembram lá do Hitler, com essa questão do holocausto, né? Ele mandou queimar milhões de judeus. Né? Então a palavra holocausto isso é a queima total. Saía só a cinza, só a fumaça. E esta turma aí, ó, eram sacerdotes comuns, que ofereciam o sacrifício, o holocausto, para o perdão dos pecados que a pessoa cometeu. Passa um, Ramon. A pia, nós já falamos. Ali, ó, os animais sendo preparados. Então, seja o novilho, seja o carneiro, seja o tipo de animal que era para ser oferecido, os sacerdotes tinham que prepará-lo. Tirar suas vísceras, tirar a cabeça, tirar as patas, e o animal era lavado, limpo, e aí é que era oferecido como cheiro suave diante do Senhor. Ramon. O interior do tabernáculo, né, que ali é o lugar chamado então santo, a menorá, que é o castiçal, a mesa com os pães, e lá na frente a mesa do propiciatório. Passa mais um. Pronto, o tabernáculo em aberto, claro, irmão, aquele menorá ali está muito grande, é apenas uma ideia. Colocaram na internet a imagem, eu peguei, né? Mas ele não era desse tamanho, não, era menor, era pequeno. E lá no fundo, onde está saindo aquela chama, era chamado então o Santo dos Santos, e uma única vez no ano, que era conhecido como Dia do Perdão.
uma vez no ano, o sumo sacerdote, primeiro, oferecia sacrifício por ele lá fora, e depois ele entrava com um animal para sacrificar pelo povo lá no Santo dos Santos. Ele ia espargir o sangue desse animal nos utensílios, nas paredes desse lugar chamado Santo dos Santos. E eu, quando lia isso, eu não sei os irmãos, eu até já falei com os irmãos aqui. Eu tive uma dificuldade muito grande para entender essa questão do sangue no Antigo Testamento. Não sei o pastor, os irmãos, mas eu tive dificuldade. Eu lia, e o negócio espalhar sangue aqui, e bota sangue na orelha do sacerdote, bota sangue no polegar do sacerdote, bota sangue no dedão direito do pé do sacerdote. Eu ficava, meu Deus, mas que negócio, sangue para tudo quanto é lado. É que o sangue contém a vida. O sangue é símbolo de dor. O sangue é símbolo de aliança. O sangue é símbolo de vida. Então, o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos, sozinho, para oferecer o sacrifício para o perdão de toda a nação, uma única vez no ano. E então era necessário o sangue desse animal ser espargido ali, espalhado nesse lugar chamado Santo dos Santos, e que depois era lavado, limpo, claro, mas para o momento tinha que espalhar o sangue para que o povo pudesse ser perdoado por Deus em um único dia, chamado Dia do Perdão. Há uma tradição, não é bíblico, há uma tradição, pode até ser verdade, que neste dia o sumo sacerdote entrava amarrado e com um sino pendurado na sua cintura. Por quê? Não há registros, eu nunca vi, mas pode ter acontecido. Se um sumo sacerdote entrasse no lugar santo dos santos em pecado, ele morria lá dentro. Então, a ideia que os historiadores dão é a seguinte: ele está lá fazendo sacrifício, ele está se movimentando. Se ele está movimentando, o sino está fazendo barulho lá. Se parasse, não fizesse nenhum barulho, ou ficasse muito tempo lá dentro, eles puxavam para ver se o indivíduo ainda estava vivo. Lembram quando Zacarias, pai de João Batista, lá já na época de Jesus, não é? Um pouco antes de Jesus nascer, o Zacarias, que era sacerdote, entrou para oferecer sacrifício. Vocês lembram o que aconteceu? Ele ficou muito tempo lá dentro. Já havia 400 anos que Deus não falava com Israel através de um profeta, através de um sumo sacerdote. E o Zacarias entrou no Santo dos Santos e não saía. A média de ficar dentro deste lugar, segundo os historiadores, era de 15 a 20 minutos. E o Zacarias entrou, pai de João Batista, e o tempo passou e esse homem não saía. E quando sai, sai mudo, por causa da revelação, e aí é um outro assunto. Então, neste lugar onde está saindo aquela fumaça ali, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ninguém, jamais, nunca poderia entrar neste local com o perigo de se entrar, morrer. Lembram de Nabade e Abiú, 2 filhos de Arão? Lembram? Eles foram oferecer sacrifício estranho. E aqui eu quero explicar. O sacrifício estranho deles, irmãos, não foi outras especiarias. Não é que eles trouxeram coisas de outros povos. Eles não trouxeram incensos dos babilônicos, ou dos sumerianos, ou dos egípcios. Não é nada disso. O fogo estranho ali é que eles estavam em pecado, sem condições de adentrar ao lugar santo para oferecer um culto, um sacrifício ao Senhor. E morreram. Não é de qualquer maneira. A ideia aí é: nós precisamos estar com o nosso altar, que é a nossa vida hoje, em santidade, em comunhão, para que Deus possa receber de nós. Passa lá, amor. Menorá é o castiçal. A palavra menorá é castiçal. Ele tinha 7, não tem, né? Ainda é fabricado muito. Ele tem 7 pontas, que
que significa, segundo os entendidos no assunto, a perfeição de Deus. Então, no meio, a ponta do meio é um pouquinho mais alta e as outras 3 de cada lado um pouco mais baixa. E era as lâmpadas que não se podia apagar de dentro do tabernáculo. Esse menorá, esse castiçal, ele tinha que ficar aceso dia e noite enquanto o tabernáculo estivesse montado. E lá no templo, em Jerusalém, era dia e noite, então por isso que sempre tinha turmas sacerdotais para colocar azeite no recipiente, porque esta lâmpada não podia se apagar nunca. E aí o simbolismo disso é a pessoa de Jesus. O simbolismo disso é o Espírito Santo. E vai por aí afora. Certo? Passa lá, Ramon. E aí a arca, ó, é interessante. Quando os irmãos já leram, mas leiam de novo lá. Irmãos, vão ver que isso aqui é tudo ouro batido. É uma peça só, uma coisa incrível. Deus deu sabedoria a esses 2 jovens e eles fizeram essa arca de uma peça só. E quando eles iam para as batalhas, eles tinham que levar, até para carregar a arca, tinha a maneira correta. Lembram lá de Uzá? Uzá era um homem da tribo de Judá, um guerreiro, e Davi, em vez de ordenar, grande Davi, em vez de ordenar os sacerdotes para transportar a arca de um lugar para o outro, tinha a regra. Qual era a regra? Os varais e 2 sacerdotes aqui, 2 sacerdotes lá, para levar a arca sobre os ombros. Está aqui na lei. Regras, normas. Sabe o que é que Davi fez? Davi fez um carro de carnaval. Davi fez um carro lindo, enfeitou o carro de boi, fez aquela coisa maravilhosa e colocou a arca em cima deste carro de boi. E não podia. A arca deu uma balançada, ia cair, e um homem chamado Uzá foi segurar a arca, e o texto diz que ele morreu. Parece que Deus é ruim, né? Não, não é isso não. Existiam regras e normas para os utensílios sagrados do Senhor. Passa mais uma. Pronto, aí a vista geral. Ó. Pode passar mais uma. Aí todos os utensílios. E aqui, irmãos, aqui, ó, para encerrar. Era a forma como as tribos eram distribuídas em torno do tabernáculo. Então eles estão marchando no deserto, como nós estamos estudando. Quando Deus mandava eles parar, eles tinham que montar o tabernáculo. Montando o tabernáculo, cada uma das tribos, a coisa não é bagunçada não, viu? Cada tribo tinha o seu local certo de ficar ao lado do tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio e as outras 11 tribos não era, eu vou montar a minha aqui, porque não, tudo organizado. O que é que isso nos mostra? Que Deus é organizado. Deus é coerente. Tudo funciona perfeitamente segundo a vontade de Deus. A ideia é, se nós obedecermos, se Israel obedecer aquilo que Deus estabeleceu, as coisas vão funcionar como devem. Amém? Pronto, só para a gente ter uma ideia, a irmã Beth nos pediu a palavra. Pastor. Arca. O argumento que eu tenho é o mesmo do senhor, que a maioria dos estudiosos chegaram a um consenso. A última menção que nós temos na arca, na Bíblia, é no livro de Jeremias, antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. É a última vez que nós vamos ver a menção da arca. Depois dali ela desapareceu. Segundo esses historiadores, quando os otomanos e depois os turcos e agora por último os árabes tomaram Israel como terra deles, dizem alguns historiadores que os muçulmanos esconderam
dentro dessa hoje mesquita do domo. É essa que tem a abóboda de ouro, onde eles entendem que Maomé, inclusive, não morreu, foi elevado ao céu, e lá dentro há uma pedra preta, e segundo esses historiadores, a arca está escondida debaixo dessa pedra, e os judeus, segundo esses historiadores, querem construir o templo neste mesmo local, porque sabem que a arca está lá. Se é verdade ou não, aí nós não sabemos, mas essa é a corrente mais forte que existe até os dias de hoje. A original está numa caverna, isso. Até em Qumran, né, existe ainda algumas grutas de quando foram encontrados os chamados manuscritos de Qumran, em 1948, eles entraram até a terceira ou quarta gruta. E parece que tem mais coisas para dentro e foi fechado e ninguém pode entrar. Outros dizem que a arca pode estar escondida lá, foi preservada pelos essênios e aquelas coisas todas. Bom, Deus abençoe. Espero que a gente possa ter aprendido um pouquinho mais, né, compartilhado aí um pouquinho mais. E a ideia destes 2 capítulos é o pacto, a aliança, a responsabilidade do povo obedecer à voz de Deus. Para finalizarmos, né? Muito bom aprender. O conhecimento é muito vasto. Glória a Deus pela vida do pastor Paulo. E o interessante é que a Bíblia, né, é presente, passado e o futuro. É o nosso guia. Os irmãos recordam, né, da atividade da semana passada e eu continuo aqui cobrando, né? Os irmãos continuam orando pelos pedidos, pelos papéizinhos que a gente colocou, né, pelas famílias. Como esse mês é o mês da oração e do jejum, que os irmãos continuem orando, né, e se fortalecendo. E aí eu estava aqui pensando, né, o objetivo da oração é o quê, né? Quando nós oramos, os nossos pecados são perdoados. Nós nos humilhamos diante do Senhor e nos rendemos na presença dele, né? E, consequentemente, nós somos fortalecidos espiritualmente. Amém? Que os irmãos estejam meditando lá em Tiago 5, né? Mais uma vez eu peço, no versículo 16, 5,16 fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí eu gostaria de pedir para o Ramon botar aquele o louvor, né, da Alda Célia, que fala sobre oração. E aí, terminando esse louvor, aí eu peço para o pastor Adolfo orar pelos aniversariantes, né? Nós tivemos a Neide, aliás, a Neide não, a Neide e o Israel fizeram um aniversário de casamento no dia 18, eles já não estão aqui com a gente, né? E o Gabriel está fazendo aniversário hoje. Que os irmãos estejam orando por eles, né? Amém? E assim que finalizar o hino, aí o pastor tem a palavra, tá bom? Amém? Que os irmãos estejam os olhos fechados, ouvindo esse louvor, que eu achei esse louvor assim muito concernente ao que nós estamos falando sobre oração, sobre a palavra. Amém? Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração.
incenso misturava a oração. Quando o anjo oferecer, vai trombetar, vai tocar, e Deus vai mover os céus, vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus. Eu vou abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vamos seu coração, vou levar meus problemas pra Deus. Levante as suas mãos e entregue tudo no altar. Ele vai agir. Minha casa, meus irmãos, pois eu creio na oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio sim, eu creio no poder da oração. tão importantes e tão necessários para o nosso dia a dia, mesmo na experiência daqueles teus servos que há tanto tempo atrás já viveram, mas lições que são sempre oportunas para cada um de nós. Quero agradecer ao Deus, porque concedesses mais um ano de vida conjugal para teu servo irmão Israel, irmã Neide. Quantas lutas, quantos momentos difíceis, quantas circunstâncias, mas, ó Deus, tens dado vitória. E nós pedimos, ó Deus, a continuação dessas vitórias, desse equilíbrio, dessa sabedoria para esta vida a dois, Senhor. Abençoe-os, ó Deus, quanto à sua vida, no seu dia a dia, nas suas ocupações, e muito mais, ó Deus, na sua vida espiritual, para que haja firmeza, Senhor. Nós queremos agradecer porque tens dado mais um ano também para o Gabriel. Ó Deus, quantas lutas, quantos momentos de enfermidade, mas tens sustentado este jovem, Senhor. Pedimos a Deus que Tu possas continuar sustentando essa vida, dando a ele sempre a saúde, o bem-estar, e que ele, ó Deus, possa estar firme também na Tua palavra, Senhor. E por demais, ó Deus, pedidos, famílias que temos recebido para orarmos por elas, todas elas agora novamente colocamos diante do Senhor, para que sejam alcançadas com o Teu socorro, com as Tuas bênçãos, ó Deus, com a cura, quanto a várias necessidades e circunstâncias que cada um tem passado, Senhor. Nós pedimos a Deus que agora na continuação do culto que vamos prestar a Ti, Senhor, que o Espírito Santo nos capacite, nos oriente, nos dirija, Senhor, para que cada cântico, leitura da Tua palavra, cada oração, cada momento e o compartilhar da Tua palavra, ó Deus, possa ser edificante para a vida de cada um de nós, Senhor. Concede, ó Deus, para a Tua igreja neste local e para outros, ó Deus, em outros lugares que também estão reunidos para adorar a Ti. Concede, ó Deus, que nós nos firmemos mais e mais, que nós, ó Deus, celebremos o culto que é do agrado do Senhor. Dirija-nos, ó Deus, capacita-nos
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.